Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, dê seu like, seu dislike se for o caso, comente e vamos ao texto. Deus é amor. Essa frase é usada para dizer que a essência do ser do Deus bíblico resume-se em amar. Os cristãos chegam a dizer que o amor de Deus é incomparável, né? Muitos acreditam que o amor de Deus é imensurável, sem igual. Dizem ainda que a maior qualidade de Deus é o amor. Há ainda a corrente cristã que acredita que Deus é tão amoroso que ofereceu a si mesmo como sacrifício. Eles acreditam por amor aos humanos, à raça humana. Ele se sacrificou em benefício dos homens. Eles acreditam que o Deus hebreu é a mesma pessoa de Jesus, seu filho, e uma outra entidade imaterial que leva o nome de Espírito Santo. É aquela história da Trindade, né? Uma corrente cristã é, entendem Deus dessa forma, Deus hebreu, né? Em três pessoas, numa só unidade, ou numa só substância. Todos três têm a mesma substância, que forma esse um todo entendido como Deus. São três pessoas distintas, vejam, são três pessoas distintas que formam um todo, uma só unidade. Dizem que todas as três têm o mesmo pensamento, têm as mesmas ideias, né? E todas são iguais. Não existe hierarquia entre elas, tá entendendo? Aí a questão da. Eles, os adventistas, né? E outros dizem que a hierarquia existe, a hierarquia entre essas três pessoas surge quando envolve o plano de salvação da humanidade. Aí os adventistas, pelo menos pelos que eu ouvi falando, né? Dizem que no plano de salvação, a essas três entidades dividiram papéis distintos. Um ficou com o papel de filho, outro ficou com o papel de Espírito Santo, outro ficou com o papel de pai, certo? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Aí, nessa atividade de salvação, aí é que existe a hierarquia, tá entendendo? Mas, mas quanto à questão de Deus, dessas três pessoas, lá no plano espiritual, eles são um só. Um só, um só em três, tá entendendo? Mas a questão aqui não é nós tratarmos da Trindade, só estou dando só um apanhado geral da ideia dos cristãos que tem essa visão, certo? E é a partir disso, a partir dessa ideia de que Jesus era o Espírito Santo, que o Espírito Santo era Deus, é que se diz que Deus se auto-sacrificou. Porque Jesus era Deus, então foi Deus que se sacrificou para ele mesmo, certo? E se sacrificou em benefício, porque todo sacrifício era em benefício do Deus Javé, né? Então, se ele se sacrificou para ele mesmo, não foi para nós, né? E todo sacrifício era em benefício do Deus hebreu. A vítima, ou no caso, aquele que sacrificava, obtinha o perdão, né, das suas falhas. Mas o sacrifício era dirigido a essa entidade chamada Deus, certo? Então, se ele se auto-sacrificou, ele se sacrificou para ele também, certo? Os escritores do Novo Testamento destacaram tanto essa qualidade de seu Deus, qual qualidade? A qualidade do amor, certo? Que afirmam que esse amor sublime se manifestou aos homens quando ele enviou seu Filho como salvação para o mundo dos homens. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3,17. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Estão vendo? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, esse escritor aqui quer dizer que a essência, o ser de Deus é amor.
Então, se Deus é amor e a pessoa não, na vida não conheceu o que é amar outras pessoas, ou a si mesmo, no caso, então ele não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Esse é o entendimento desse escritor, né? Muitas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, quando ouvem esses textos de forma isolada, e os cristãos gostam de apresentar esses textos isolados, e, e dizem que somos nós que usamos textos isolados, a pessoa, ao ouvir esses textos de forma isolada, irão acreditar plenamente que, de fato, esse Deus hebreu é tudo isso mesmo, né? Você lê, você recebe esses textos, ou ouve esses textos de forma assim direta, você vai, não, esse Deus é realmente muito bom, muito bondoso, é maravilhoso, né? Você vai acreditar nessa mentira, né? Que foi proposta pelos escritores do Novo Testamento, né? Que isso é mentira, né? Mas como é que se conhece uma pessoa de verdade? Como é que você conhece uma pessoa de verdade? Não é quando você convive com ela? Não é quando você vai e analisa os atos daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa? Pois bem, vamos ver pelos atos e ações de Javé se ele realmente é amor, como diz os escritores do Novo Testamento. Basta olharmos para suas ações, elas nos dirão como realmente são determinadas pessoas. É claro que esse Deus sequer é uma pessoa, ele nunca existiu, mas falamos assim por considerarmos o contexto em que suas histórias nos são passadas através da Bíblia, como também por causa da crença daqueles que, por ignorância, acreditam que ele exista, certo? Daí nós tratarmos ele como se fosse um ser em existência, por causa dessas duas coisas, porque a Bíblia passa essa ideia de que ele existe e os crentes, por sua vez, ou os cristãos, por sua vez, acreditam no que a Bíblia diz, em afirmar que esse Deus existe. Paulo, em uma de suas epístolas, declarou o seguinte: veja o que Paulo falou. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Essa é a definição de amor que Paulo, ou quem faz às vezes de Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, mostra ou nos apresenta como definição do amor, e que ele chama de verdadeiro amor, né? Pois o amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento. No amor, quem ama não tem ciúme, nem é presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, e muito menos exige que as coisas sejam à sua maneira. E não é irritável, ou seja, não se irrita ou não, desculpem, não produz ira. No amor você só traz ou você só tira bons frutos, nunca esses frutos ruins que poderia haver, tá entendendo? Essa é a definição de Paulo para o amor, o verdadeiro amor. Dessa forma, como Deus é a essência ou a personificação do verdadeiro amor, conforme João nos mostrou, né, que quem não amar não chega a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Bom, se Deus é amor, então o amor de Deus tem de se enquadrar nessa definição de Paulo, né? Não pode apresentar ciúme. Deus não poderia apresentar ciúme, já que Paulo diz que o verdadeiro amor não tem ciúme, não é grosseiro, não exige as coisas à sua forma, da sua maneira de ver, não é irascível e não é ciumento, certo? Será que Deus, o Deus hebreu, não tem nenhuma dessas qualidades? Qualidades não, nenhum desses defeitos, né, ou vícios, que Paulo falou que estaria ausente daquele que ama? Então, o amor de Deus reside em todas as qualidades citadas por Paulo, tais como paciência, bondade, não ciúme, não irritabilidade, não imposição de sua própria vontade e nem rancor. Não é isso mesmo? É que Paulo disse que o amor não teria esses vícios, e João, como eu falei, disse que Deus é amor, então temos que admitir que em Deus não pode haver essas coisas. Mas será mesmo que Javé demonstra todas essas qualidades em suas ações e tratos para com seu povo,
e para com os demais povos? É claro que não. O Velho Testamento nos mostra justamente o contrário. O Velho Testamento nos diz que Jeová é um Deus ciumento, rancoroso, raivoso, irascível, um Deus assassino que matou crianças de peito, crianças que ainda estavam por nascer. Como é que Paulo vem e diz que o amor, não, o amor, veja a definição de Paulo, como eu falei, o amor é bondoso, é paciente, não é ciumento, não é presunçoso, não é rancoroso, não é grosseiro, não é orgulhoso, não exige as coisas à sua maneira e não é irritável. Será que essas coisas se aplicam ao Deus hebreu? É claro que não, que o Deus hebreu era ciumento, extremamente ciumento, ele mesmo se declara ciumento, orgulhoso, que mais? Paciente. Onde é que o Deus hebreu é paciente? Quando? Onde? Mostra uma passagem que o Deus hebreu é paciente. Um Deus que nós vimos logo na primeira história da Bíblia, né? Adão e Eva pecam, supostamente pecam lá naquela mentirada. E o Deus hebreu o que é que faz? Condena de imediato. Não tem esse negócio de perdão, não. Condena, condena ele, a mulher, a terra, para ainda prejudicar eles, né? Porque eles iam viver da terra, então ele ainda empurra a maldição em cima da terra. E, e de acordo com a crença cristã, essa praga ainda é a praga, no caso do pecado, né? Que foi passado para Adão e Eva, que eles acreditam assim, foi passado para os seus filhos, que somos supostamente nós, né? Herdamos todos esses erros, pecados de Adão e Eva. Por causa de quê? Porque comeu uma maçã, que significava obediência a Deus. Um único erro da pessoa, daquele casal, e lhe custou não só a vida deles, né? Como a nossa. Isso na cabeça desses crentes, né? Veja, um único erro. E ele não foi capaz de perdoar coisa nenhuma. Isso é paciência? Isso é paciência? Isso é amor paciente? Onde que esse Deus é paciente? Ainda que ele diga lá nos Dez Mandamentos que o amor dele, ou o perdão dele, a misericórdia dele é por 1000 gerações. Mentiroso todo. O primeiro erro de uma pessoa ele já condena. Não tem nada de perdoar ninguém. Bondoso? Quando esse Deus hebreu foi bondoso? Sem ciúme? Quando? Sem orgulho? Sem, não apresenta grosseria? E não impõe a sua maneira de ser? Que mentira, o Deus hebreu. Como é que ele não impõe a maneira de ser? Se as pessoas, por exemplo, os hebreus, vamos pegar o contexto dos hebreus. Os hebreus não queriam adorar o Deus hebreu, queriam adorar outros deuses. Os outros povos também não queriam adorar outros deuses. E o que é que o contexto bíblico nos mostra? O Deus hebreu perseguindo os hebreus para que eles o adorem. Ou seja, o Deus hebreu quer impor a sua vontade, a sua maneira de ver as coisas aos hebreus. Então, como é que ele tem amor e que o amor dele não exige que as pessoas façam as coisas à sua maneira? Veja que mentira. Veja o que diz as passagens. Eles, eles quem? Os hebreus, o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros. Você pode olhar o contexto bíblico, o Deus hebreu não quer saber dos outros povos, ele quer saber dos hebreus. Ele quer saber que os hebreus o adorem. Os outros povos que se lixem, vão adorar os outros deuses, mas os hebreus tendem a adorar Javé. Tá entendendo? Então, eles o deixaram com ciúmes. Os outros povos não, podiam adorar o jegue, o gado, ele não tinha ciúme desses povos, porque adoraram esses deuses falsos, como diz ele. Mas os hebreus é que não podia adorar outros deuses, porque aí ele ia se sentir ciumado, com ciúme. Veja, eles o deixaram com ciúmes. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Mas Paulo não disse que o amor não tem ciúme? O amor não é ciumento? João não disse que Deus é amor? Então, como é que Deus é amor
E Paulo diz que no amor não há ciúme. E o Deus hebreu tem ciúme. Estão vendo? E, que as histórias da Bíblia é uma furada, não tem pé nem cabeça, tudo é cheio de contradição, de mentiras. Eu a condenarei ao castigo determinado. Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei, trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira. Veja, o Deus hebreu falando isso. Quer trazer vingança de sangue. Vingança de sangue. Quer dizer, o que é vingança de sangue? Matar a pessoa, né? Vingança de sangue da minha ira. Ou seja, o Deus hebreu sente ira quando Paulo diz que o amor não é irascível, ou não é irascível, e da indignação do meu ciúme, e da indignação que o meu ciúme provoca. Ou seja, Deus hebreu de novo, dizendo que sente ciúme. E antes que um crente bobo venha falar bobagem, né? Alegar que aqui é um. Não, isso aí é uma linguagem simbólica tal, né? Essa questão do ciúme eu já expliquei em outros vídeos meus, né? Porque o hebreu colocava esse tipo de sentimentos na pessoa do Deus dele. Por quê? Porque o Deus hebreu via esses hebreus como uma mulher. E ele se colocava como um homem, um macho. E é a relação dos hebreus com ele via como uma relação marital entre um homem e uma mulher. Ele era um homem e essa nação era uma mulher. Por que ele era um homem e a nação era uma mulher? Porque ele é que mandava, tá entendendo? E a mulher que obedecia tinha de baixar a cabeça. Então essa nação tinha de baixar a cabeça e honrar esse macho, esse homem que ela tinha, que era o Deus hebreu. Então, como é uma relação de homem e mulher, então qual é o sentimento que um homem ou mulher, que um homem tem quando uma mulher trai o marido ou se insinua para outros homens? Ciúmes. Daí, os hebreus trazem essa questão do ciúme na pessoa do Deus hebreu. Tá entendendo? Então, o Deus hebreu sentia ciúme, como que o ciúme de um homem sente por uma mulher. E o ciúme que uma mulher sente, que um homem sente por uma mulher é simbólico? Não, não é simbólico. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Olha, o Deus hebreu dizendo que tem muito ciúme de Sião. Sião é Jerusalém, porque Jerusalém ficava num monte chamado Sião, tá entendendo? Ficava numa posição elevada e era um monte chamado de Sião. Aí, muitas vezes, a referência de Sião na Bíblia refere-se à cidade de Jerusalém. Então, esse Deus hebreu aqui está dizendo: tenho muito ciúme de Sião, ou seja, de Jerusalém. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Repara, o Deus hebreu dizendo que está se consumindo de ciúmes. Você já sabe que todo ciúme nesse nível aqui que é apresentado pelo Deus hebreu é um ciúme doentio. Ciúme característico de pessoas é, de mente fraca, é, de mente doentia. O que poderia se explicar nesse contexto aqui as diversas barbaridades que o Deus hebreu fez para com o seu povo, né? Só porque esse povo não queria adorar ele. Então é explicado as barbaridades que ele fez com esse povo, né? E, e muitas das vezes as coisas que ele diz que pretendia fazer com esse povo. Por quê? Porque ele era doente, era um doente mental. Lembre-se que eu estou falando na questão do contexto, certo? Então, dentro desse contexto, então, esse Deus hebreu era um doente mental, porque ele deixava o ciúme consumir ele. Veja, diz que estava com tanto ciúme de Jerusalém que o ciúme estava consumindo ele. Veja que situação, que Deus. Então, quando uma pessoa como nós,
chega a esse ponto de sentir um ciúme desse tipo, essa pessoa não está mais dentro, é, dentro de uma condição psicológica normal. Ele já está numa condição doentia. Então aí ele vai matar, vai fazer tudo que for de desgraça para ter essa pessoa que ele quer, certo? Isso não é mais amor. No caso do Deus hebreu, isso não era mais amor, isso era uma doença que o Deus hebreu tinha. Eles o irritaram. Eles quem? Os hebreus. Irritou quem? O Deus hebreu. Por quê? Porque fez altares para adorar outros deuses. Com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. De novo, o Deus hebreu sentindo ciúme. Por quê? Porque os hebreus foram adorar outros deuses. E esses altares que eles construíram fizeram o quê com o Deus hebreu? O irritaram. Provocaram o ciúme dele e o irritaram. Mas, mas Paulo não disse que o amor não pode sentir ciúmes, não pode sentir ira. Como é que esse Deus é amor? Conforme João falou, que a essência de Deus é amor, ele sente todas essas coisas, esses vícios, esses sentimentos ruins, como amor, ira, rancor. Como é que esse Deus pode ser amor? Segundo a definição de João e segundo a definição de Paulo. As ações e as atitudes desse Deus é completamente distorcida das definições que foram dadas por esses apóstolos, né? Não se encaixa as ações desse Deus com as qualidades que esses apóstolos definiram para aquele que tem o verdadeiro amor. Os textos, portanto, nos mostram que o Deus hebreu é extremamente ciumento. Javé, diferentemente das qualidades presentes na definição de amor de Paulo, como de João, né, apresenta um caráter indesejável, um caráter de gente doente. Nós acabamos de falar, né, que ele disse que o ciúme estava consumindo ele. Quando a pessoa deixa o ciúme consumir, essa pessoa não está no seu estado mais normal, num estado mental normal. Nem mente esse Deus tem, na verdade, né? Então, dentro desse contexto bíblico, o Deus hebreu era um doente mental, tá entendendo? E queria como queria o amor de uma mulher, que no caso a nação de Israel, a todo custo, mesmo sabendo que essa mulher não queria mais ele, não o queria. Esse Deus impõe tanto sua vontade, né, que Paulo disse que quem ama não impõe sua vontade, mas esse Deus, ele impõe tanto sua vontade sobre as de outros que as ameaça. Nós vemos aí constantemente nas passagens bíblicas o Deus hebreu ameaçando os hebreus. É Levítico 26, é Deuteronômio, aliás, desculpe, é Deuteronômio 26, é Deuteronômio capítulo 28, 30, o Deus hebreu dizendo que se obedecesse a ele, iam ter bênção. Se não obedecesse, eles iam passar por maldições, que eram as bênçãos e as maldições, né? Que tinha que escolher ele para continuar vivo, e se não escolhesse ele, estariam escolhendo a morte, e aí ele ia levar esses hebreus para o exílio, que seus filhos iam ser mortos, as mulheres iam ser estupradas, esse negócio todo. Ou seja, ele apontava um monte de coisas que ele, o Deus hebreu, ia fazer os hebreus passarem. Veja, mas tudo para quê? Ameaçar os hebreus para que eles o adorassem. Eles o adorassem. Adorassem esse Deus. O amor do Deus hebreu era doentio, não era mais amor, né? Era doença, coisa de gente psicopata, maluco. Bom, e isso contraria frontalmente o declarado por Paulo quando disse que aquele que ama não exige que as coisas sejam à sua maneira. Ainda em outra epístola, agora dirigida a outros cristãos do primeiro século, aquela primeira passagem que nós falamos foi da se dirige ali
o pessoal da cidade de Coríntio, né? Na Grécia. E nessa outra passagem ele se dirige a outros cristãos, certo? Na, é, os cristãos de Gálatas, certo? Ainda em uma outra epístola, agora dirigida a outros cristãos do primeiro século, Paulo nos diz que o ódio, a ira, o egoísmo, as dissensões e outras coisas mais seriam características das obras da carne. Veja, Paulo diz que a pessoa ter ira, a pessoa sentir ódio, a pessoa ser egoísta, a pessoa fazer dissensões, fazer divisões, facções, isso são obras da carne, ou seja, são coisas pecaminosas, ou seja, coisas que não deveriam estar presentes naqueles que se dizem cristãos e que aqueles que as praticassem não poderiam herdar o reino de Deus. Foi assim que Paulo definiu. Vamos ver nas palavras de Paulo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aqui, deixa eu ver aqui. Dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Vejam, então Paulo diz que essas coisas, todas essas coisas que eu acabei de falar, são obras da carne, ou seja, são obras de pessoas pecadoras. E essas pessoas não vão merecer o reino de Deus, que é nos céus. Entretanto, parece que o pobre apóstolo das nações, Paulo não era o apóstolo das nações, né? Nunca leu o Velho Testamento, pois se o tivesse, jamais diria tantas bobagens. O pobre do apóstolo Paulo não conhecia o Deus hebreu, pelo menos o Deus hebreu das epístolas, ou o Deus hebreu do Antigo Testamento. Ele falar um monte de bobagem dessa, né? É sinal de que ele não lia as escrituras dos hebreus. A grande maioria dessas coisas que ele considera como obras da carne e oriunda dos homens pecaminosos é praticada com grande fulgor pelo Deus do Velho Testamento, o Deus da guerra. Veja que Paulo falou, diz que essas coisas aí, homicídio, inveja, dissensões, iras, pelejas, são obras da carne e outras, né? E outras coisas mais. Mas essas aqui que eu citei, como a ira, vamos grifar, a ira, inimizades, pelejas, homicídios, invejas, dissensões, são obras da carne. Mas essas que eu grifei, todas elas foram praticadas pelo Deus hebreu no Velho Testamento. Homicídios foi o que ele mais fez. Que é homicídio? Matar pessoas. Assassino. Inveja era o que o Deus hebreu tinha, era inveja, né? Ele vivia sentindo inveja dos outros povos que eram ricos. Você vê em diversas passagens desejando a riqueza daqueles povos para os hebreus. Ele dizia que ia matar aqueles povos e que as riquezas deles iriam passar para os hebreus. Ou seja, sentia inveja daquilo que os outros povos tinham que o seu povo não tinha.
certo? Peleja era o que o Deus hebreu faz no Velho Testamento é peleja. O que é peleja? Guerras, praticar guerra. Inimizade, peleja e guerra, e vem de inimizades, né? Ira. Quem pratica peleja, quem pratica peleja tem de ter inimizade. E quem tem inimizade gera ira. Tudo isso Deus hebreu fazia e praticava. Não só praticava, como incentivava o seu povo hebreu a ter essas mesmas atitudes para com os outros povos. Veja que Paulo falou, diz que essas são coisas, são manifestações da carne. Se são da carne, quem é mais praticou foi o Deus hebreu, que é espírito. Tá entendendo, Paulo? Você não leu o Velho Testamento. E se leu, fez como os cristãos de hoje, que lê e não entende nada. Leem com óculos de garrafa de. Aliás, leem com um óculos do tipo aqueles garrafões. Ou leem pelo buraco de uma garrafa. Porque não entendem nada. O Deus hebreu fez justamente todas essas coisas e muito mais. Já os que são movidos pelas obras do Espírito demonstrariam, diz Paulo, né? Que os que fossem movidos pelas obras do Espírito, seja por Deus, né? Pelas obras do Espírito de Deus, eles praticariam essas obras, né? Mas o fruto do Espírito é amor. Esse Espírito aqui está se referindo a Espírito Santo, no caso, se referindo a Deus. Então, as obras de Deus seriam essas: amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. As outras coisas lá é as obras da carne, que são dos homens pecadores. Mas aquelas coisas, como nós já dissemos, quem mais fez, quem mais praticou foi o Deus hebreu e que incentivou o seu povo a fazer. Aí ele vem dizendo que o sentimento dele é esse, o sentimento dele é esse, o sentimento do Deus hebreu, pai. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pois, que mentira. Amor? Quando foi que esse Deus hebreu sentiu amor? Por quem? O amor dele não existia. Ainda que ele dissesse que amasse o povo de Israel, né? Porque aquele amor não era um amor verdadeiro, era, um, era uma doença, né? Quando a pessoa quer como quer que o outro o ame, de qualquer forma, por ameaças e, e outras coisas a mais, isso não é mais amor. Isso é sentimento de posse que a pessoa tem por outro e quer como quer que aquela pessoa vire um objeto seu, uma propriedade sua. Então isso não é mais amor, isso é obsessão doentia. E é isso que o Deus hebreu sentia. Gozo, paz. Onde é que esse Deus é de paz? O próprio nome dele já diz que ele não é de paz. Ele se chama Jeová ou Javé dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Como alguém que tem esse título pode ser da paz? Um ser que diz que é o Senhor dos exércitos, ou seja, se é o Senhor dos exércitos ou o Deus dos exércitos, ele nada mais é que um Deus da guerra. É isso que significa Jeová dos exércitos. Jeová dos exércitos nada mais é que uma alcunha que quer dizer Deus da guerra. Mansidão, onde foi que esse Deus mostrou mansidão? Um Deus cruel, assassino, que matava até crianças ao fio de espadas, vai ter mansidão no seu coração. Bondade, onde que esse Deus tinha bondade? Não era nem manso e nem tinha bondade, muito menos benignidade. Todas essas qualidades aqui, ele não tinha nenhuma. As qualidades que ele tinha eram essas que ele disse que os homens tinham, os homens pecadores, que era a ira, que era o homicídio, a inveja, as dissensões, a heresia, a bebedice, no caso dos homens, literalmente, né? No caso deles são essas que eu grifei, né? Homicídios, inveja, dissensões, a ira, peleja, inimizade. Sim, essas que eram as qualidades que o Deus hebreu demonstra ter no Velho Testamento. Assim também no Novo Testamento, em muitas das partes.
E são essas coisas que Javé nunca exerceu. Essas coisas aqui que ele diz que o Espírito praticava, que era ele no caso, né? As coisas que são opostas aos frutos do Espírito são as que Javé de fato praticou. Um outro escritor cristão cometeu os mesmos erros de Paulo quando definiu o amor e o medo. Na realidade, eu falei um outro cristão, né? Mas na realidade é o mesmo cristão. É João, certo? Esses cristãos, na verdade, estavam tentando moldar a personalidade e as atitudes do Deus hebreu, agora de acordo com suas novas perspectivas de Deus. No amor não há medo. E é João, né? Que João também definiu. João 3, 3, 16, 17, né? Que fala do amor. Ele diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, né? Em, em favor da humanidade. É o mesmo autor, no caso. Eu falei que era um outro autor, certo? Mas é o mesmo autor. No amor não há medo. Pelo contrário. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Veja, pobre coitado, né? Ou pobre coitado ou mentiroso, né? E tem muita cara de pau, né? Ler a Bíblia e dizer que esse Deus é amor, tem que ser ou mentiroso, tem que ser mentiroso, cara de pau, ou ser muito ignorante, para dizer que Javé é um Deus de amor. Veja que, vou repetir de novo o que João falou em sua primeira epístola, né? Diz: no amor não há medo. Ou seja, o amor, no amor, não há espaço para o medo. Não há medo. Entendeu? No amor, não há medo. Não havendo amor, não pode haver medo. Tá entendendo? E onde há medo, não pode haver amor. Ainda que os crentes queiram dizer que o medo que o Deus hebreu pedia que os hebreus tivessem dele era um medo no sentido de temor piedoso, algo desse tipo. Um, um medo que inspirava respeito, certo? Mesmo assim, o amor não gera medo. É o próprio João que está dizendo, no amor não há medo. E esse medo aqui, ele envolveu tudo, todo tipo de medo, tá entendendo? Pelo contrário, aí ele diz, pelo contrário, o perfeito amor, veja, um amor perfeito, o amor perfeito expulsa o medo. Não tem como haver medo quando você, não tem como haver, o medo não pode existir quando você tem um verdadeiro amor. É isso que João está falando. Porque o medo, olha, veja o que ele diz, o medo, ele impõe castigo. E quem ama não castiga. É isso que ele quer dizer. Quem ama não castiga. Quem ama não gera medo ou pavor a outras pessoas. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o amor, porque ele está falando de quê? Do amor perfeito. Se a pessoa tem medo, então ele não está com amor perfeito. Não foi aperfeiçoado, tá entendendo? Aí, pare e pense, cristão. Seu Deus é assim? O amor de seu Deus é o amor sem medo? O amor de seu Deus não gera castigo? Pare, pense, cristão. É isso que a Bíblia fala no Velho Testamento, conforme nós já falamos anteriormente? Seu Deus não colocava medo naqueles hebreus? Tudo isso é contrário às ações de Javé. Javé, ele colocava o pavor, o medo.
E isso era normal, por quê? Porque os deuses tinham que ser temidos, né? Se a pessoa não temesse os deuses, não ia adorá-los. Então, a ideia do Velho Testamento, ou dos povos é, que viveram na época ali, na época que é falada do Velho Testamento, as pessoas tinham medo dos seus deuses. Não era um medo reverente de temor a esse, não, porque eles tinham medo mesmo dos deuses. Porque eles achavam que os deuses eram poderosos, podiam castigá-los, trazer guerra, trazer morte, trazer doença, trazer peste. Tá entendendo? Então eles tinham medo dos deuses por causa disso. Tinham medo dos deuses porque não esses deuses não poderiam trazer chuva, boas colheitas para eles e coisa do tipo. Então eles tinham medo mesmo. Não tem negócio de temor reverente, não. Eles tinham medo, e isso não era amor, isso era pavor cristão. Do mesmo modo, era um medo que os hebreus tinham desse Deus criado na mente deles, certo? Ele não o amava, assim como o Deus hebreu também não amava, porque o amor do Deus hebreu era doentio. Os hebreus não o amavam. Os hebreus se sentiam obrigados a adorá-lo, com medo das desgraças que ele poderia trazer sobre eles. Aquele que diz ser João, aquele que diz ser João, né? Porque as cartas, nada na Bíblia você pode bater o martelo e dizer que é sim, sobretudo na questão dos escritores desses livros, né? Você nunca não se tem certeza de nada quando se fala da Bíblia, sobretudo na questão da autoria dos livros. Por isso que eu digo aqui, aquele que diz ser João afirma que no amor não há medo, pois medo impõe castigo. E o medo se opõe ao amor, e o amor se opõe ao medo. Vês que, havendo medo, este não aperfeiçoará o amor. Veja. Mas, como já dissemos, o Deus hebreu, nas passagens do Velho Testamento, impõe o medo e o pavor aos hebreus. O suposto amor dos hebreus por seu Deus é fruto de extremo medo e pavor imposto pelo Deus que os cristãos e dizem que ele é a essência do amor. E se considerarmos o contexto das passagens, veremos que, de fato, os hebreus não amavam esse Deus. Eles eram obrigados a segui-lo em virtude de suas ameaças de morte, de pragas, doenças e guerras, e de exílios, né, que ele ameaçava os hebreus em que eles iam ser exilados, iam para terras malditas dos gentios e coisas do tipo. Então, era o amor que movia os hebreus a tentarem querer adorar esse Deus, mas eles não queriam adorar esse Deus. Portanto, a Bíblia, por meio do Novo Testamento, nos apresenta uma robustez de provas e argumentos para dizermos que o Deus dos hebreus nunca existiu, porque o Deus que os cristãos do Novo Testamento pregava e que deveria ter essas qualidades não existia no Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento não tinha nenhuma das qualidades apregoadas nas cartas dos apóstolos do Novo Testamento. O Deus pregoado nas cartas do Novo Testamento diz que ele é só amor. Ele é o perfeito amor. Ele é a essência do amor. Ele não mata, ele não persegue, ele não sente ira, ele não impõe a sua vontade a outros. Ele não se ira, não se irrita, não sente ciúmes, pessoal. É isso que os escritores querem dizer. Mas todas essas coisas que eles disseram não se encaixam na pessoa do Deus hebreu do Velho Testamento. Portanto, o Deus do Velho Testamento, assim como é óbvio, né, o do Novo Testamento, não existem. Os escritores cristãos são taxativos em dizer que o amor não odeia, não tem ciúmes, não impõe sua vontade, não se irem e não pratica a guerra. Esse Deus não é amor. Esse Deus não existe. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso, compartilhe, divulgue o canal, comente e até a próxima.